Olá a todos, estamos de volta para a terceira temporada do nosso Conexão Carreira. E nesse nosso primeiro bate-papo, eu tenho aqui como entrevistado João Guilherme Porto, que esteve com a gente como primeiro entrevistado na nossa segunda temporada. Só que na segunda temporada eu apresentei João Guilherme Porto como diretor da Faculdade Arnaldo. Hoje eu apresento João Guilherme Porto como reitor do Centro Universitário Arnaldo Jansi, a nossa UniArnaldo. Então, João, seja bem-vindo aqui novamente ao Conexão Carreira. Agradeço a disponibilidade e vamos lá, vamos falar um pouquinho do nosso centro universitário. Lucas, obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar falando aqui no nosso podcast e principalmente sobre esse assunto tão interessante e importante, né, que foi a transformação da Faculdade Arnaldo no Centro Universitário Arnaldo Jansi. João, vamos começar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, esclarecendo um pouco para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente sobre esse processo de transformação, né? Tiveram algumas pessoas até de uma hora para outra, a Faculdade Arnaldo vira Centro Universitário Arnaldo Jansi. Será que foi vendido para algum grupo? O que aconteceu, né? Como é que foi esse processo de transformação da Faculdade Arnaldo para o Centro Universitário? Então, é importante a gente primeiro falar sobre essa classificação, né? No Brasil, por motivos de legislação, nós temos as faculdades isoladas, que era o que a Faculdade Arnaldo era. Nós temos, no nível acima, os centros universitários, e acima do centro universitário nós temos a universidade. Isso é uma classificação das instituições junto ao Ministério da Educação, e a principal relação é quanto à autonomia dessas instituições. As faculdades isoladas têm pouca autonomia, ou seja, elas precisam pedir autorização para abrir cursos e elas precisam de um centro universitário ou de uma universidade para registrar os seus diplomas. O centro universitário, eles podem abrir os cursos que eles quiserem, exceto aqueles que a legislação não permite, como, por exemplo, o curso de medicina, e tem autonomia para expedir e registrar os próprios diplomas, e as universidades, que também têm a mesma competência do centro universitário na abertura de curso, mas têm autonomia para expedir, registrar os seus diplomas e registrar os diplomas das faculdades isoladas. Então, basicamente, a diferença legal entre faculdade, centro universitário e universidade está ligado a essa classificação junto ao Ministério da Educação e ao fato de ter autonomia para abertura de cursos e registro de diplomas. Emendando justamente o que você está colocando, explicando aqui para a gente, então a gente pode dizer para o nosso aluno, né, ou também para o nosso egresso, que ao se tornar, a Faculdade Arnaldo se tornar um centro universitário, a gente vai ter mais autonomia e, consequentemente, os processos serão mais rápidos, como, por exemplo, a questão do diploma. Isso. Tanto a abertura de curso, quanto o registro dos diplomas e a consequente entrega do diploma para o nosso aluno e para o nosso egresso, ela passa a ser mais rápida a partir do momento que você se torna centro universitário. Então, voltando à abertura de curso, se eu quero abrir um curso novo, basta um ato do reitor da instituição para a abertura desse curso. Antes eu tinha que esperar 2, 3, 4 anos um processo de autorização de curso no MEC, né? E às vezes você perde o time de abertura daquele curso. E os diplomas, a gente tem um avanço nos últimos anos, que o diploma agora passa a ser digital, né, que é o diploma digital, e além disso agora a própria instituição, ela emite e registra os próprios diplomas. Sim. Agora é importante também a gente, eu acho que falar aqui, né, no nosso Conexão, esse processo de transformação, para que a gente pudesse chegar a se tornar um centro universitário, a gente precisou passar por muita visita, né, muitas notas positivas lá no MEC, né? Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim, não basta querer, né, ter vontade de ser centro universitário. Se fosse assim, todas as faculdades isoladas seriam centro universitário. Você tem que preencher determinados requisitos e fazer esse processo de credenciamento junto ao Ministério da Educação como centro universitário. Então, a gente vem aí, pode-se dizer, desde 2018, a gente vinha trabalhando muito nesse processo um projeto a longo prazo. Sim, um processo a longo prazo. Foram aí uns 5 anos de credenciamento da Faculdade Arnaldo como centro universitário. E aí, em agosto do ano passado, a gente teve a portaria publicada pelo Ministério da Educação, onde a gente sai de Faculdade Arnaldo para Centro Universitário Arnaldo Jansi, UniArnaldo. Não fomos comprados por nenhum grupo.
continuamos sendo mantido pela Associação Propagadora Esdeva, que é a pessoa jurídica da província Brasil Norte da Congregação do Verbo Divino, mantenedora também do tradicional Colégio Arnaldo aqui em Belo Horizonte, do Centro Universitário Academia em Juiz de Fora, o Uniacademia. Então, a gente continua sendo mantido pela mesma mantenedora que fundou a faculdade lá em 2002, que fundou o Colégio Arnaldo lá em 1912, só que agora com essa autonomia e esse título de centro universitário, após cumprir esse longo processo, como o professor mesmo colocou, que a gente começou lá em 2018, passamos por diversos cursos sendo avaliados, e todos esses cursos, à medida que foram tirando nota 4 e 5, mostrou a nossa excelência acadêmica. Uma vez que nós comprovamos para o Ministério da Educação que nós temos excelência acadêmica, a gente pôde galgar, né, a gente pôde alçar, a gente pôde pleitear o direito de ser considerado centro universitário, tendo a portaria sido aprovada em agosto de 2024. Nessas visitas, João, como você mesmo comentou, né, tirando nota 4, tirando nota 5, o MEC, né, a partir dos seus avaliadores, analisa vários pontos, né, são vários requisitos que são analisados em todas essas visitas. Eu acredito, particularmente, queria saber, né, eu acredito também que você deve concordar, que boa parte dessa avaliação positiva que a gente teve foi justamente com muitos projetos que a nossa instituição tem, e que é um diferencial da nossa instituição perante outras, né, aí dentro desse mercado educacional. Se você também puder falar um pouquinho para a gente desses projetos que já existiam, e que passaram já, né, por esse processo de avaliação e que se mantém na nossa instituição? Sim, professor Lucas, hoje existe uma preocupação do Ministério da Educação, por exemplo, desde os projetos, né, de extensão que ele obriga que as instituições tenham, que a educação vá além do conteúdo ministrado em sala de aula, e que o próprio conteúdo ministrado em sala de aula não seja assim, limitado a conteúdos programáticos previamente definidos e desconexos. Então, o que o Ministério da Educação quer cada vez mais e o que a pedagogia moderna exige é que nós tenhamos projetos pedagógicos e cursos que estejam conectados, ou pelo menos as disciplinas desses cursos estejam conectadas entre elas, e que a gente sempre consiga aliar academia, prática, né? Por exemplo, o nosso núcleo de empregabilidade, né? O nosso próprio Conexão Carreira, ele prova isso. A gente precisa conectar esse mundo acadêmico com o mercado de trabalho para que o nosso aluno tenha efetivamente sucesso, né? O mundo acadêmico ele não pode viver isolado da prática, isolado do mercado de trabalho. Então a gente tem vários projetos que visam fazer essa conexão carreira, né? Conectar o aluno ao mercado de trabalho, conectar o mundo acadêmico ao mundo real. Isso é fundamental para que a gente possa falar em educação. Eu tenho insistido um pouco nisso, né? Ensinar é uma coisa, educar é outra. Ensinar, você leva conhecimento técnico e é fácil reproduzir. Educar, você leva valores, você trabalha habilidades emocionais e o mundo hoje precisa muito mais de educação do que de ensino. Então, através desses projetos, onde a gente consegue fazer a conexão do mundo acadêmico com a realidade do mercado de trabalho, com a realidade socioeconômica, com habilidades emocionais, né, que não adianta você ter uma... Hoje a gente fala muito disso, né, da questão, né, das habilidades, da pessoa não ter só o conhecimento técnico, né, mas conseguir desenvolver todas essas outras habilidades, né. Isso, não adianta você ter uma pessoa que seja extremamente técnico, extremamente capacitado em um determinado assunto, mas que tenha que viver quase que preso, enjaulado, porque não consegue se relacionar com os outros. E o mundo hoje é um mundo de relacionamento, é um mundo conectado, é um mundo globalizado, é um mundo de velocidade, é um mundo onde as pessoas estão adoecendo pela quantidade de informação, pelo exagero de cobrança. Então a gente precisa, no processo de educação, que vai além de ensinar, equilibrar todos esses pontos para que a gente talvez traga novamente a nossa sociedade para um equilíbrio, né? Eu sempre faço questão de falar isso. A gente está num momento muito chato do mundo, um momento onde as pessoas são extremistas ou para um lado ou para o outro, desde a política, do futebol, das questões ambientais, e eu falo que em tudo a gente precisa de equilíbrio. Bom senso, encontrar um caminho onde as pessoas com posições diferentes consigam se conectar, consigam se conversar
encontrar a melhor forma. E a faculdade, hoje o Centro Universitário Arnaldo Janssen, ela visa, através dos diversos projetos que ela tem, fazer educação muito além desse processo de ensino. Aí, se o senhor quiser, a gente pode falar um pouquinho de diversos projetos que a gente tem um dos projetos que já existia, né, ainda durante o processo de transformação e que se mantém é o Projeto Amazônia. Sim. Né? Se você quiser falar um pouquinho do Projeto Amazônia aqui pra gente. São vários projetos, né? O intercâmbio na Amazônia, ele é muito legal, ele aconteceu em 2022, aconteceu em 23, aconteceu em 24, já está programado para acontecer em 25. Sempre na segunda quinzena do mês de julho, a gente já está em contato com o pessoal lá do Pará para fechar essa data certinho, e é isso. É um projeto, por exemplo, que quando as pessoas me perguntam, olha, a Faculdade Arnaldo, né, hoje o Centro Universitário Arnaldo Janssen está indo para o Pará levar o quê? Eu falo, não, é óbvio que a gente está se mobilizando e que a gente vai levar os serviços oferecidos pelos cursos da faculdade. Mas o mais importante não é o que a gente leva, é o que cada aluno traz, é o que cada um de nós traz, é o que o professor que vai traz para replicar com a sua turma, é o que o voluntário externo leva para replicar no seu mundo, é o que o nosso egresso leva para replicar na sua atividade profissional no dia a dia. Então, o projeto de intercâmbio na Amazônia é um deles. A gente pode falar, por exemplo, dos atendimentos em Libras, né? Sim. Que é fantástico. Outro dia eu parei para pensar e estava refletindo, né, gente, como que uma pessoa que não consegue falar vai expressar que está com dor de dente, como que ela vai explicar para o dentista em qual dente ela está sentindo dor. E aí, a partir do momento que ela tem a possibilidade de, na clínica escola do nosso curso de odontologia, ter o atendimento em Libras, a gente está transformando a vida dessa pessoa. E a partir do momento que a gente está replicando isso e formando profissionais dentistas que possam atender essas pessoas, a gente também está transformando a vida da coletividade dessas pessoas que não conseguem falar. Então, são muitos projetos, muitas nuances, e volto a dizer, a parte técnica da odontologia, por exemplo, ela é obrigatória para todo curso superior em odontologia. Agora, ir além disso, sensibilizar, levar para o atendimento de minorias, isso é educar. Sensibilizar, por exemplo, eu falo muito isso nas colações de grau com os nossos alunos. O profissional que está se formando no Centro Universitário Arnaldo Janssen entender que ele, no momento da sua formatura, está recebendo um título que o qualifica profissionalmente, mas que não faz melhor do que as outras pessoas, e que ele tem que estar a serviço da população, a gente efetivamente está entregando um bom profissional para o mercado. Então, através de todos esses projetos, eu entendo que a gente está fazendo educação, algo muito além de ensinar. Aqui no Conexão a gente fala muito, né, sobre ter esse diferencial para o mercado de trabalho. E os vários profissionais que a gente conversa, que a gente bate papo aqui, eu acho que é quase unânime. É exatamente isso que você está colocando, que o conhecimento técnico é até fácil, né, conseguir na graduação. E é obrigatório. E é obrigatório. Agora, o que hoje o profissional vai chegar no mercado de trabalho e trazer como diferencial? E o Centro Universitário Arnaldo Janssen, hoje o Uniarnaldo, traz esses projetos, ainda durante a graduação, que podem constar no currículo desse aluno como um diferencial. Participar do Projeto Amazônia, o João acabou de falar aqui sobre a questão, né, do projeto de atendimento em Libras, esclarecendo, né, deixando um pouquinho mais claro que não só lá no curso de odonto, né, há a possibilidade de atendimento em Libras, mas também nós temos o nosso núcleo, né, de direito, né, no núcleo de prática jurídica, bem como no núcleo de psicologia, esse atendimento em Libras sendo realizado. A gente tem o projeto do Cowork também, né, que começou antes mesmo da gente se tornar o centro universitário, e também, mais recentemente, o projeto da ecoterapia, que já se estendeu, né? Isso. Se quiser também falar um pouquinho dele. Vamos lá, esse projeto da ecoterapia, ele é fantástico. Inicialmente era um projeto para que a gente fizesse, né, o atendimento, a terapia com equinos para crianças, por exemplo, com autismo. Então era um projeto que ele acontecia no nosso campus de veterinária, sempre interligando, né, fazendo essa conexão entre o curso de veterinária, por causa do animal, dos cuidados com o animal, com o curso de psicologia, com o curso de educação física, fazendo essa terapia assistida a pessoas com
com autismo, né, trabalhando com o equino ali, com o cavalo. E esse ano a gente reformulou o projeto, a professora Patrícia, ela, né, realocou alguns recursos desse projeto e agora ele virou um projeto que envolve uma terapia assistida com animais. Então a gente usa o cachorro, a gente tem o nosso cão terapeuta, a gente usa o cavalo, a gente usa diversos animais que na interação com essas crianças autistas, por exemplo, eles trazem um melhoramento cognitivo significativo para essas crianças em tratamento. E isso é importantíssimo, né? A gente criar essa sensibilidade, por exemplo, no nosso psicólogo em formação, no nosso aluno de veterinária em formação, né? Para entender que além de cuidar da vida do animal, que já é incrível, esse animal também tem uma interferência diretamente na vida do ser humano. Terapêutico. É terapêutico, é cuidado. Então isso é muito importante. E esses projetos, volto a dizer, eu entendo que o mercado de trabalho hoje precisa muito mais de profissionais com essas habilidades do que somente a habilidade técnico-profissional, que mais uma vez é importantíssimo, mas é obrigatório para todo mundo que se dispõe a prestar o serviço de educação superior. Você tem que fazer com qualidade técnica, isso é obrigatório. Mas o além, a formação completa, a formação do cidadão, a formação do ser humano consciente, o equilíbrio emocional da pessoa, isso a gente tem que buscar a cada dia e isso é mais difícil do que formar o técnico. Além da ecoterapia, 2 outros projetos muito bem-sucedidos da nossa instituição, é o 50 Mais e o nosso restaurante escola. Também se você puder falar um pouquinho para a gente desses 2 projetos. Claro, vamos lá. A instituição ela tem vários projetos, né? A gente citou alguns aqui, a terapia assistida com animais, a inserção do atendimento em Libras nos diversos cursos, o projeto na Amazônia, o intercâmbio cultural na Amazônia, o restaurante escola, né, do curso de gastronomia é outro projeto muito interessante, que é um bistrô aberto ao público de segunda a sexta para almoço de meio-dia às 15 e nas sextas-feiras para o happy hour, que é fantástico, é a oportunidade do nosso aluno de gastronomia sair do laboratório ali de prática, sair da sala de aula e vivenciar o chão de uma cozinha, o chão de um restaurante, entender o quanto é difícil servir um cliente, agradar a todos. E o restaurante escola, quando eu falo dele, todo mundo imagina um bandejão e não é. Exatamente. Né? É realmente um bistrô muito gostoso, com preço acessível, com pratos bonitos. Então fica o convite aí para todo mundo ir lá conhecer na Avenida Carandaí 420, o restaurante escola, assim como o hospital veterinário, assim como a clínica de odonto, núcleo de prática jurídica, clínica de psicologia. E um outro projeto muito importante também, que hoje acontece no Centro Universitário Arnaldo Jansi, é o 50 Mais. É uma universidade aberta para o público acima de 50 anos, no turno da tarde, onde eles têm a possibilidade de escolher para cursar 3 vezes por semana um leque enorme de disciplinas que vão desde ajudar no dia a dia dessas pessoas com mais de 50 anos, por exemplo, com uma introdução às mídias sociais, com entender o que é uma fraude que ela recebe no WhatsApp, com uma educação financeira para as questões domésticas, por exemplo, para que a pessoa tenha uma noção, né, sobre a aposentadoria, sobre as suas necessidades, como também para ocupar o tempo dessas pessoas que hoje têm uma expectativa de vida cada vez maior. Então a expectativa de vida da nossa população está aumentando e a gente precisa fazer, não é só que a expectativa de vida aumente, mas que a expectativa aumente com qualidade. E o 50 Mais cumpre esse propósito. Aliás, pessoal, nessa temporada o João já deu recado sobre esses 2 projetos, mas nessa temporada a gente vai estar aqui conversando, né, com a coordenadora do projeto 50 Mais, vamos estar falando também, né, com o responsável pelo restaurante Arnaldo. Então acompanha aqui a nossa temporada, que ao longo, né, dos episódios vocês vão poder saber um pouquinho mais, tanto do nosso restaurante quanto do projeto 50 Mais. Na outra conversa que a gente teve na temporada passada, você também falou muito sobre a questão do esporte, né? Sim. Do esporte enquanto um aliado na própria formação dos profissionais. A UniArnaldo tem algum projeto que você acha que possa se encaixar dentro dessa parte aí do esporte? A gente já tem vários projetos, né, relacionados ao esporte.
por exemplo, a utilização da piscina por diversos grupos, né? Isso é até uma parceria com a prefeitura, que não tem acesso a esse espaço. A gente tem essa parceria com a Secretaria Municipal de Esporte. A gente tem a abertura, por exemplo, da piscina para os nossos alunos, que já aconteceu esse semestre, é uma coisa que a gente quer que aconteça cada vez mais. E acho que o esporte é mais um exemplo de tudo que eu venho falando aqui. O esporte é uma ferramenta complementar de formação fantástica. O esporte traz disciplina, o esporte traz resiliência, o esporte traz uma das coisas que é mais importante, que é o aprender a perder, voltar lá no motivo do porquê perdeu e nunca mais perder por aquele mesmo motivo. Né? No esporte, às vezes eu falo isso, a derrota é mais importante do que a vitória. Desde que você reconheça por que perdeu e nunca mais perca por aquele motivo. Você tende a crescer por isso. Então, se a gente pegar 2 países mais desenvolvidos economicamente no mundo, a China e os Estados Unidos, se você pegar o quadro de medalha das Olimpíadas, são os países que disputam lá, né, o topo do quadro de medalhas. E aí as pessoas, todo mundo hoje tem resposta para tudo, eles vão falar, mas são países mais populosos, por isso tem mais medalha. Eu ouvi falar, a Índia também, hoje é o país mais populoso do mundo. E não tem a quantidade de medalhas que Estados Unidos e China têm. Por quê? Porque não investe tanto no esporte. E a gente precisa entender que para alcançar o topo das potências mundiais, qualquer nação hoje precisa investir no esporte como ferramenta de educação. Você já até comentou com a gente em uma outra situação sobre como que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, as universidades, né, o centro universitário valoriza essa questão do esporte e o próprio aluno gosta de carregar aquela marca, né, enquanto vestimenta, enquanto roupa, enquanto boné, mas aliás a gente até agora também tem a nossa lojinha, né, mas como que é importante essa conexão do aluno com o centro universitário, e isso muitas vezes o esporte ajuda, né, nessa conexão mesmo, né? Nesse vínculo desse aluno ou desse egresso com a instituição. Isso, muito bem lembrado. A gente falou, né, desde o início dessa nossa conversa hoje sobre o Centro Universitário Arnaldo Jansen, sobre a Faculdade Arnaldo, que nasceu lá em 2002 e que em 2024 alcança, né, esse título de centro universitário, e todo aluno que por aqui passou, que esteja passando ou que vai passar, tem que ter orgulho da instituição que estuda ou que estudou. Eu falo que Faculdade Arnaldo, ou Centro Universitário Arnaldo Jansen, é o sobrenome profissional de todo aluno que por lá passou, de todo aluno que está lá hoje. Né? Para sempre. Aonde ele for, ele vai carregar esse nome no seu diploma. E ele tem que ter orgulho disso. Nos Estados Unidos, por exemplo, o esporte faz uma ligação muito grande, né? Um vínculo muito grande entre o aluno e a instituição. O esporte universitário nos Estados Unidos é muito forte. Tanto é que várias instituições americanas, privadas de ensino, elas sobrevivem não de mensalidade escolar, mas de doações feitas por empresas, pelos seus ex-alunos. Então, eu lembro que recentemente eu participei de uma entrevista que estava falando, por exemplo, que no ano de 2025, o MIT, nos Estados Unidos, ele praticamente não precisa mais de mensalidade escolar, apesar de ser uma instituição privada. Então, eles criaram um programa de bolsa muito abrangente, para quase 80% dos alunos da instituição, porque a instituição consegue sobreviver de serviços que ela oferece e de aporte dos seus ex-alunos, de doação. E no Brasil a gente precisa criar esse vínculo, né? Nós temos que aprender a valorizar as instituições de ensino, os professores, e aí nesse propósito a gente criou a lojinha da faculdade. Então, desde o início do ano, a lojinha está rodando no site, lojinha online. Entra aí, tá, gente, no site do Centro Universitário Arnaldo Jansen. Compra na lojinha, porque está ajudando a divulgar a nossa marca, a fortalecer, a financeiramente fazer com que a instituição se mantenha de pé, porque é isso. Eu entendo que no mercado bem próximo, as instituições de ensino precisam criar produtos e serviços que vão além da mensalidade escolar para conseguir sobreviver. Isso é importantíssimo. Hoje a gente já vive no ensino superior brasileiro, é uma luta, né? É um mercado voraz, um mercado que se dá em cima de preço. E eu acredito que a gente tem que criar outros caminhos para a sustentabilidade financeira das instituições de ensino. Sim. João, com relação a novos projetos,
né? Chegamos ao Centro Universitário Arnaldo Jansen, você hoje como reitor da instituição, você já pensa em novos projetos ou vamos primeiro buscar uma estabilidade dentro do que a gente já tem para buscar Então, Lucas, outros projetos? Eu acho que como instituição de ensino, nós temos obrigatoriamente que ser uma instituição em movimento. Então, sempre novos projetos vão existir, vão surgir, porque a nossa sociedade está em movimento. Se eu sou uma instituição que trabalha com educação e eu sou rígida, estática, parada, eu tendo a não acompanhar a evolução da sociedade. E isso é sempre uma crítica que eu faço ao ensino, né? A gente não pode achar que o ensino tem que ser aquele da sala de aula com uma carteira atrás do outro e o professor falando sozinho lá na frente, porque a sociedade já mudou. Então a instituição sempre tem que estar com novos projetos para que ela continue avançando junto com a sociedade. Isso é fundamental. Então a gente tem que encontrar também, eu disse que tudo é equilíbrio, né, que a gente não pode viver extremos, a gente tem que encontrar o equilíbrio entre buscar esses novos projetos, mas entre também tornar esses projetos viáveis financeiramente, que volto a insistir, hoje o equilíbrio financeiro de uma instituição superior privada, ela é muito difícil no Brasil. Então, acho que o grande desafio da gestão educacional é a gente manter a instituição viva com projetos, mas a gente também buscar uma sustentabilidade que mantenham esses projetos vivos. Acho que esse é o desafio da gestão e a gente corre muito atrás para que a gente consiga equilibrar isso. João, a gente já falou muito aqui, né, sobre a Uniarnaldo. Agora, você, hoje, enquanto profissional, conseguindo, né, fazer com que a nossa instituição tenha esse crescimento tão grande, eu acho que posso falar nos últimos 5 anos, né, 5, 6 anos, e saindo da faculdade, se tornando centro universitário. Você, como profissional, se sente realizado? Ah, sim. Eu tinha alguns objetivos, né, quando eu assumi a direção da Faculdade Arnaldo. E alguns deles a gente está alcançando e a gente acaba tendo esse reconhecimento no mercado e eu me sinto realizado. Mas a realização não é pela transformação do Arnaldo, Faculdade Arnaldo, em centro universitário. A realização vem quando eu consigo ver a concretização da educação. Então, quando eu consigo ver que a gente faz projetos que efetivamente transformam a vida daquelas pessoas que de alguma forma passam pela instituição. Sejam os acadêmicos, sejam os professores, sejam os colaboradores, sejam aqueles que são atendidos pelos nossos serviços. Quando eu consigo observar que há uma mudança, né, de paradigma para essas pessoas, que essas pessoas transformam a vida delas, que essas pessoas conseguem almejar novos passos, eu me sinto realizado e eu sou realizado no que eu faço. Sim, você está comentando, né, sobre o que te faz sentir realizado. Eu já tinha até comentado em outra entrevista sobre a sua forma de gestão, né? Uhum. Que aí eu colocando aqui para o João que eu vejo uma preocupação com essa questão humana, né? É uma administração, uma gestão, mas que tem uma visão humana, uma preocupação com o colaborador. E isso não mudou, né? O fato de ter se tornado, a gente ter sido a Faculdade Arnaldo e hoje centro universitário, a gente mantém a mesma filosofia, que é a filosofia da nossa mantenedora, né? Que é tratar, educar, mas com essa visão humana, né? Cuidando também do ser humano que está ali à frente, ensinando, colaborando com o ensino. Professor Lucas, primeira coisa, eu acho que se a gente não tiver o ser humano, né, não adianta ter a faculdade. Ela vai ficar lá para quem? Então, e ela só existe porque existem as pessoas ali. O aluno, o professor, o porteiro, o pessoal que trabalha na limpeza, na manutenção. Se eu não tiver as pessoas, não justifica a instituição existir. Então, eu preciso que as pessoas que estejam ali estejam bem para que a instituição esteja bem. A instituição nada mais é que a materialização daquele conjunto de pessoas que trabalham em prol da educação. Então, se essas pessoas não tiverem imbuídas desse processo educacional que vai muito além do ensinar, não adianta a gente falar na existência da instituição. Então, cuidado com a pessoa sempre em primeiro lugar. Que adianta a gente guardar muito recurso financeiro e morrer?
o dinheiro fica e a gente passa. Isso vale para as instituições, isso vale para as pessoas. A gente tem que ter responsabilidade financeira, é óbvio. A gente não pode ser pródigo, a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Mas, acima de tudo, a gente tem que cuidar das pessoas, né? E é isso que falta. Todas as instituições são formadas por pessoas. Se a gente formar alunos com essa consciência, eu já me dou por satisfeito. E quando você comenta que no dia a dia vocês observam isso em mim, podem ter certeza que é uma premissa que eu não abro mão, que é cuidar de pessoas, que é compartilhar resultados, mas ao mesmo tempo compartilhar responsabilidade. Então, no dia que as pessoas entenderem que elas vão participar daquele resultado, se ele for positivo, na medida da responsabilidade que elas assumem, a gente vai ter cada vez mais uma instituição melhor preparada. Tá certo, João. Eu acredito que, né, todos que estão nos acompanhando aqui já entenderam todo esse processo de transformação da Faculdade Arnaldo, Centro Universitário, os benefícios, né, da gente hoje ser um centro universitário. A gente poderia seguir aqui falando de projetos, falando de futuro, mas a gente precisa encerrar. Só que antes eu queria perguntar se você quer deixar algum recado para os nossos alunos, colaboradores, egressos da nossa instituição, hoje a nossa UniArnaldo. Claro, né? A gente sempre tem que deixar um recado. Eu acho que por onde a gente passa na vida, a gente tem que deixar algum recado, a gente tem que deixar uma mensagem. A mensagem é que todos envolvidos nesse processo, sejam os colaboradores da instituição, sejam os professores, sejam o aluno, tem que ter um orgulho enorme do Centro Universitário Arnaldo Jansen, que nada mais é que o amadurecimento profissional da Faculdade Arnaldo, e que esse orgulho deve vir não dessa mudança de nome, não por ter deixado de ser faculdade e ser centro universitário agora, mas pelo trabalho que nós realizamos, de efetivamente transformar a vida das pessoas que passam por nós, sejam os alunos ou sejam os beneficiários dos nossos serviços. A gente tem que ter um orgulho enorme, porque eu tenho certeza que a gente está fazendo uma educação de muita qualidade. Tá certo, João. Muito obrigado novamente por ter topado vir aqui bater esse papo. Espero que talvez na nossa 4ª temporada a gente possa trazer mais projetos, mais crescimento da nossa instituição. Eu tenho certeza que vai ter muito mais assunto para a gente poder conversar aí nas futuras temporadas aí do nosso Conexão Carreira. Então, eu agradeço novamente. E, pessoal, continue acompanhando o nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais da UniArnaldo, porque a temporada só está começando e várias outras entrevistas tão boas quanto essa estão por vir. Muito obrigado e até a próxima.